boa noite. É muito bom ver todos aqui esta noite. Temos muitos visitantes. É um prazer realmente ter todos. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando nós abrimos nossas Bíblias, é o primeiro assunto. Acabamos de assistir um vídeo demonstrando como até a ciência está chegando mais perto a entender que para tudo isso existir, tinha que ter alguém que pensou, que desenhou e que construiu. Nesse ano da família, uma arma, o Satanás tem muitas armas para derrotar, destruir, acabar com as coisas de Deus. Esse deve começo, a gente reconhece isso. Nas páginas das Escrituras, nós achamos muitas tentativas satânicas para destruir, para difamar, até matar o próprio Deus. Esse não vai terminar, até a Bíblia nos diz, nos últimos anos vai acrescentar. Estamos nesses últimos anos, e começando hoje e na nossa volta, depois da nossa pequena viagem que vamos tomar, começando terça-feira, eu vou começar trazendo estudos, domingo à noite, sobre as armas que Satanás usa contra a sua família, a nossa família. E uma que nós acabamos de assistir hoje à noite, é nos últimos tempos um dos piores, porque muda a maneira que nós pensamos. Desde criança pequena na escola, vai aprendendo que a Bíblia está errado. Não era Deus que criou esse mundo. Foi através do chance, foi por acaso que aconteceu. Não teve um Deus que amava tanto, criou uma criação se mostrando dentro da criação, se revelando dentro da criação, com um plano de como criar o ser humano com a sua própria imagem, que pode ter essa comunhão entre o Criador e a criação, para a criação de Deus viver em harmonia com Ele, para dar honra, para cumprir a sua vontade aqui nessa terra e para ser unidos eternamente com Ele. Se o Satanás pode difamar ou destruir isso, ou causar as pessoas questionar, duvidar e aí deixar, significa que a maioria das pessoas acha que não há Deus. Se não há Deus que criou, se não há Deus que planejou, se não tem plano em tudo, não tem necessidade de nós hoje em dia acreditar num Deus. Não tem necessidade para nós hoje em dia submeter as nossas vidas para cumprir o plano de um Deus que não existe. Se o mundo não foi criado pelo plano de Deus, e o homem não foi criado pelo plano de Deus, e Deus não era o autor da família, e construir uma família de ter um homem e uma mulher, se casar, ter filhos, para criar, para dar sustento a essa raça humana, que nada faz sentido. A pessoa vai acabar fazendo o que acha melhor nos seus próprios olhos. Vai mudando em cultura, anos e anos, não tem autoridade principal, faz o melhor na sua vida, se faz bem, tudo bem, se não, também tudo bem, que só afeta um momento da sua vida e não tem nada a ver com a sua eternidade. As coisas pequenas sobre evolução, que nos últimos dias está crescendo tanto, que até cria dúvida na mente dos que diz que são crentes. E essa que nós vamos abordar um pouco hoje à noite, para ver o que a Bíblia simplesmente fala. É uma questão de acreditar ou não na Bíblia. É só isso. A teologia é uma ciência. Sabe que a palavra ciência vem da palavra conhecimento. A palavra ciência é a palavra conhecimento. Teologia é a única ciência
que a teologia é o conhecimento de Deus, o estudo de Deus. Teologia é a única ciência que explica a criação, que explica a vida e que explica a sua eternidade. Antigamente, teologia era considerado a rainha das ciências. Até o homem chegou ao momento de não querer submeter à autoridade de Deus. E tinha que inventar outras ideias sobre a criação. Porque se Deus é o criador do mundo, nós temos que prestar contas a Ele como criação. Então temos que inventar uma outra ideia de como nós chegamos aqui nessa terra. E essa é a evolução. A definição da palavra ciência, segundo os dicionários, é um conhecimento atento e aprofundado de algo. E 2, corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos, eu vou ler corretamente daqui um pouco, adquiridos via observação de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, ciência, segundo a sua própria definição, é quando as pessoas, cientistas, podem entender as coisas e formular entendimentos através ou via observação de fenômenos e fatos. Quando Deus criou o mundo, quem estava ali para observar? Quem estava ali para entender e para relatar os fatos? Só Deus. Hoje em dia temos uma ciência chamada ciência da criação. Mas isso é uma falsidade. Porque ciência é baseada na observação e os fatos. E não houve ninguém humano que observou e podia falar dos fatos da criação. Só Deus. Então, a única ciência que nós temos hoje para nos instruir sobre a criação, nós temos em nossas mãos o relatório de Deus, que é verdadeiro. Então, por isso é importante que nós entendamos que nós temos que segurar e combater contra isso. Porque se nós abrimos a mão à criação de Deus, que é a primeira coisa que nós achamos quando abrimos a palavra de Deus, se nós abrimos a mão desse fato, que Deus criou esse mundo, exatamente na maneira que Ele descreve, pelos fatos que Ele descreve, em 6 dias normais, nós temos que abrir a mão de toda parte da Bíblia. A primeira coisa que quero declarar hoje é esse fato, que não existe a ciência da criação. E nós temos que só ver na palavra de Deus o que é e onde foi, onde começou e como aconteceu a criação. Mas nos últimos anos, Satanás está fazendo tudo. A ciência está procurando meios de tentar explicar. Está criando coisas que eles acham, ou eles ensinam até nas escolas como fato. Mas são só ideias, opiniões, que não pode ser provado. Porque não pode provar algo sobre a criação, porque a criação foi um milagre feito naquele momento e nunca se repete. Uma coisa que nunca se repete, nunca pode ser observado. Nós podemos observar as mudanças do mundo nesses 6.000 anos, mas não pode observar a criação, porque a criação não se repete. Foi uma coisa sobrenatural, feita por Deus, mas eles tentam. Por isso, quando o cosmologista americano, o ano passado, o nome dele é Lawrence Krauss, ele coloca muito programa no canal Discovery, que muita gente assista. Ele falou assim: a ciência finalmente chegou ao ponto de
de poder explicar a criação do universo. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele continua: Deus se tornou redundante. O alvo dessas pessoas, o alvo de Charles Darwin e os seguidores dele, não era para o bem do mundo entender a criação do mundo. Era para tirar Deus. Era para tirar a pessoa ter que submeter à autoridade do Criador. Sem Criador, você faz o que quer. Mas com o Criador, você tem que responder a Ele. Porque somos a criação. E eles não queriam fazer isso. Toda a razão, até hoje, segundo esse homem, que falou isso esse ano 2016, para provar a existência do mundo, a criação do mundo, de várias ideias, é simplesmente para tirar Deus. Quando tira Deus da criação, tira Deus da vida do ser humano, tira Deus da sua família, não tem nada. Não tem nada mais. Não tem ordem nesse mundo. E esse é o desejo, é o design do Satanás, para ter caos nesse mundo. Onde não há Deus, é caos. Onde é caos, é Satanás. E nós temos que lutar contra isso, começando em nossas próprias vidas e famílias. Galileu, que mostrou um pouco dele ali, é considerado por a maioria até dos cientistas como o pai da ciência moderna, porque foi o primeiro a combinar a observação experimental com a descrição dos fenômenos, num contexto teórico, com leis expressas em formulações matemáticas, como foi falado no vídeo. E ele realmente disse o seguinte: a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. O homem, considerado o pai dos cientistas, acreditou que Deus criou. Ele tentou entender a criação, mas ele entendeu que era o Deus que criou. O Sir Isaac Newton, ou Isaac Newton, considerado nos últimos 370 anos o maior cientista de todos os tempos, ele disse: Deus criou tudo por número, peso e medida. Os cientistas de verdade acreditam, porque não tem outra explicação, que há Deus, desde o começo, o Criador de todos. Mas quando a pessoa não quer submeter e seguir, se você vai acreditar a primeira parte da Bíblia, então deve querer seguir o resto. Mas eles não querem seguir o resto. Então tem que tirar tudo. Há três coisas, três palavras que eu quero falar hoje à noite, rapidamente. Três palavras que eu quero mencionar hoje sobre esse assunto, que realmente é importante para a nossa família, nossa vida e nossa igreja. A primeira palavra é fé. É fé. Ou crer ou não naquilo que a Bíblia diz. É só isso. A Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis 1. Gênesis 1:1. Alguém nunca ouviu esse versículo antes? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só isso. Só isso. Deus quer, desde o começo da sua palavra, declarar um fato. Não para provar, nem para desprovar. Para simplesmente dizer, Deus criou os céus e a terra. E quando nós entendemos isso para acreditar, nós somos capazes de acreditar todas as outras coisas. Se nós nunca podemos acreditar essa primeira sentença, nós vamos ter dificuldade em acreditar tudo que Deus fala. Por isso, qual parte da Bíblia é mais atacada por Satanás? Essa primeira
versículo. Porque nas escolas, todos, menos nós e os outros cristãos, ensina que, que a teoria de evolução é principal, que é realmente um fato. E que o que é teoria é a criação de Deus. Eles invertem as verdades. Porque se eles podem tirar, colocar dúvida na mente de uma criança pequena, e vai todo ano aprendendo isso, ele vai ler aqui na Bíblia e não vai acreditar. E se ele tiver dúvida aqui, ele pode ter dúvida em tudo. Por isso nós temos que entender bem e lutar em nossas famílias, em nossa igreja, em nossa sociedade, para a verdade daqui. Mas tudo é baseado em fé. Deus não quer provar para nós que Ele criou. Ele não quer debater. Ele quer só declarar: eu que criei. Crer ou não? A pergunta hoje à noite é simples: você crê? Você crê nisso? Tem pessoas que dizem: sim, eu creio, mas eu gostaria de ver algumas provas. Sim, eu creio em parte, mas não em tudo. Se essa é a nossa opinião hoje, não é fé. É fé ou não é? É 100% ou não é fé? Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3. Hebreus 11, hoje tem uma lista grande dos versículos para a gente observar. Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ninguém viu, Deus não permitiu nenhum homem ver a sua criação, para que ninguém ia crer em Deus através das provas. Deus quer que todo mundo crê nele pela fé. Pela fé somos salvos. Pela fé agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que vão acreditar em Deus só se alguém pode fazer alguma coisa, fazer um milagre, fazer alguma coisa que eu posso crer. Isso não é fé. Isso não agrada a Deus. Isso não leva à salvação eterna. Somente nossa fé. Fé é baseada naquilo que nós esperamos e que nós não podemos ver, mas nós acreditamos como se fosse a certeza. Versículo 2: pois por meio dela, dessa fé, que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus pegou de nada, de zero. Não existia um moleque, não existia uma coisinha que foi crescendo em bilhões e bilhões de anos e de repente evoluiu até chegou o ser humano. Impossível. A Bíblia não fala nada disso do começo até o fim. Porque Deus criou tudo que nós vemos, não somente algumas coisas, mas tudo que a pessoa pode ver foi criado pela palavra de Deus de algo que não existia. Essa é um milagre sobrenatural de Deus. E é isso que nós devemos crer. Menos que isso, não há fé. Não podemos por fé mais sinais é igual salvação. Não. É fé. É só fé. Só acreditando. A maioria das pessoas buscam entender as coisas e demandam provas antes de crer. A maioria questiona a Bíblia. Não confia em muitas coisas que acham. A maioria das pessoas do mundo acha ridículo as coisas aqui, nossa Bíblia. Mas tudo bem. Que a própria Bíblia que eles ignoram é a mesma Bíblia, a mesma palavra que vai condenar a eles no último dia. A Bíblia diz que todo mundo, não importa a idade, não importa como é intelectual ou não, todo mundo
vai se apresentar diante do trono de Deus, o Criador, para prestar contas. Todo mundo. E a Bíblia nos diz em Jó, seria bom procurar em Jó, capítulo 38. Jó é o livro antes dos Salmos, e quase no final do livro. Não tenho tempo para explicar todo sobre a vida dele, mas ele era um homem reto. Por causa das coisas, ele começou a ter algumas dúvidas sobre Deus, ele fez algumas questões sobre Deus. E agora, em capítulo 38, 39, Deus responde a ele. Eu vou ler só um pouco, mas seria bom marcar esses trechos hoje à noite em casa e ler, porque essa, para mim, é um pouco da conversa que vai acontecer naquele último dia, o dia do julgamento, onde as pessoas intelectuais que sabem que eles acham que tem a chave de como começou esse mundo, que tirou Deus, e eles acho que eles entendem como foi a criação. Essas pessoas vão ficar diante de Deus com toda essa sabedoria deles. Eu acho que a conversa vai ser mais ou menos assim. Capítulo 38 de Salmos. Vamos ler só o primeiro 10 versículos. Senhor, estou em Salmos. Eu achei que mudou um pouco a coisa aqui. Jó 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é essa? Quem é esse que obscurece o meu conselho? Com palavras sem conhecimento, ciência, conhecimento, ciência. Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Como represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens, em densas trevas o envolvi. Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse, até aqui ou até aqui você pode vir, além desse ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. E ele continua. Onde estava você, Jó? Eu acho que vai ter mais umas conversas com ele. Onde você estava? Você fala que tem o Big Bang, você fala que tem isso, né? Onde você estava? Você tem ideia? Você é sábio? Você sabe as respostas? Ele continua assim com Jó. 38, 39, e olha versículo 40, versículo 3. O Jó responde. Capítulo 40, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor, versículo 4. Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Eu acho que isso vai ser a resposta. Finalmente, a pessoa vai se humilhar diante de Deus. As pessoas que ensinam, que tentam provar que não existe um Deus, que houve por acidente esse mundo perfeito, um dia vão estar diante do Criador e vão ouvir tudo isso. A única resposta é pôr a mão sobre a boca e dizer, vou ficar quieto. A Bíblia diz em Filipenses que nesse momento eles vão ajoelhar-se e confessar ao Senhor como é o Senhor. Não seria muito melhor confessar isso hoje, enquanto há tempo para ser perdoado dos seus pecados? Quando há tempo para confessar, para viver, para receber uma vida cristã, viver uma vida honrosa diante de Deus, até esperar até esse momento. Mas se você não crê em Gênesis 1:1, provavelmente não crê em Filipenses 2.
Se tem dúvida de Gênesis 1:1, vai ter dúvida nisso também. E se tiver dúvida nessa aqui, que não tem momento de prestar contas diante do Criador, por que vive uma vida melhor? Por que vive? Por que sacrifica a sua vida para obedecer uma palavra que você tem dúvida? Se Satanás consegue entrar através das escolas e televisão e programas e tudo que fala, a maioria das coisas fala só isso. Ele vai ter capacidade de destruir a obra de Deus. E nós não devemos deixar isso acontecer em nossas vidas. Fé. Fé é a única resposta dessas coisas de quem criou o mundo. Não pode se provar nunca pela ciência, porque não existe maneira de observar e detalhar os fatos e criar uma ideia. Impossível. Só pela fé. E se não é pela fé, nós não temos condições de viver por Deus. Ou nós cremos naquilo que Deus fala, ou nós não cremos. É simplesmente isso. Há crentes que dizem assim: eu acredito em quase tudo que a Bíblia fala, mas eu não acredito que literalmente o mundo só tem 6.000 anos, como a Bíblia fala. Eu não acredito que foi em 6 dias. Eu não acredito nessas coisas, mas eu acredito nos outros. Então a pergunta é quando começa de crer? Quando começa? Não é capítulo 1, então não é capítulo 2, quando começa a crer? É capítulo 3 de Gênesis, que fala como o pecado entrou no mundo e destruiu o relacionamento entre o homem e Deus. Começa a crer naquela história. Onde vai começar? Começa em capítulo 4, quando Caim matou o seu irmão. Crer nisso? Ou vai só em capítulo 6 e 7, quando fala sobre Noé e o dilúvio que destruiu o mundo? Ou vai esperar até Êxodo, quando fala de Moisés? Isso eu posso crer. Quando vai crer na Bíblia? Quando vai aceitar sim ou não? Gênesis, Apocalipse. A Bíblia não é feita de diversas ideias que nós podemos escolher qual seja o melhor para a nossa vida. Essa parte aceita, essa parte eu acho que não. Como um livro que você vai ler, como um livro de receitas para cozinhar. Tem alguns que é bom, tem outros que você não quer. Não pode ser assim, é tudo ou nada. Nós temos que crer com todo o nosso coração. Sem fé é impossível agradar, sem fé é impossível ser salvo. E fé misturado com provas, não há fé. E a Bíblia diz, é só pela fé. Por isso, Deus quer que nós acreditamos, sem provas, nele, o Criador do mundo. Ou tudo, ou nada. Segunda palavra, a palavra simplicidade. Primeira palavra, fé. Segunda palavra, simplicidade. Deus descreve a sua criação de uma maneira simples, que qualquer criança pode entender. Deus quer que todo mundo crê e aceite que Ele é o Criador. E Ele, sendo o Criador, Ele planejou tudo para ter um começo e um fim. E se nós queremos receber o fim que Deus promete, nós temos que receber o começo, participar em tudo para receber o fim. O livro de João, no Novo Testamento, capítulo 1, o começo do João é muito quase igual do começo da Bíblia. O apóstolo João descreve, agora ele coloca Jesus dentro disso, porque ele está apresentando a história de Jesus, a vida de Cristo. Ele está descrevendo como Jesus estava lá no começo quando? Quando começou, quando criou o mundo. Ele diz, capítulo 1 de João, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a palavra. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Chegando mais para baixo, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Jesus é o Criador do mundo. Ele é Deus. A Bíblia só fala isso. Mais um fato simples para entender. Nada que nós podemos ver entrou na existência pouco a pouco até aparecer. Não. Um momento, Jesus criou. E o que ele não criou nesse mundo, nunca entrou depois. Só ele é o Criador. Ele fala de uma maneira tão simples, que qualquer criança, você pergunta para a criança que você ensina em casa, quem fez isso? Deus. É muito simples. É fácil. Eles entendem, eles creem. Mas é os sábios desse mundo que quer provar as coisas que Deus não permite ser provado. Ele permite a pessoa ver as mudanças, as coisas, esse vídeo de entender como prova que existe uma criação, mas para provar aquilo Deus não quer, porque Ele quer que nós acreditamos pela fé. E é simples. Se essa vai determinar nossa eternidade, tem que ser simples, a maneira que nós aprendemos. Em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o problema é assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Esse problema. Que as pessoas que acham saber mais que Deus, ler a Bíblia, para eles é loucura, porque é tão simples. E Deus, o Criador, fez da maneira simples para todo mundo entender. Mas a sabedoria, o orgulho da pessoa não quer aceitar a simplicidade da maneira que Deus descreve e se revela. Mas na Bíblia, nós temos muitos versículos que falam sobre a criação nas maneiras simples. Gostaria de ler só alguns. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículos 32 a 35. Pergunto-me agora, aos tempos antigos, antes que vocês existiram, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntam de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo? Como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus, pequeno D, decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos terríveis ou temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Olha o versículo 35. Tudo isto foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro além dele. Mas se tirar isso dele, ele não é um Deus acima de todos. Se tira a criação dele, ele só é mais uma outra opção para a religião. Se tira a criação de Deus, o Deus da Bíblia se torna um Deus qualquer. Por isso, eles tiram. Salmo 104. Salmo 104. Versículos 1 a 10. Salmo 104. Começando com o versículo 1. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Cantamos isso. Está vestido de majestade e esplendor. Cantamos isso. Envolto em luz como num veste, Ele estende os seus
como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz as nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com os torrentes do abismo o cobrisse, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante de tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designastes. Estabelecestes um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales, e correm as águas entre os montes. Vai indo falando sobre a criação de Deus. Versículo 14 diz: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para a terra tirar o alimento. Versículo 24 diz: quanto às tuas obras, Senhor, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Simplesmente falando os fatos que Deus ser o Criador de tudo que existe, que tudo que vê, que todas as coisas. Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículos 28 e 29. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Por que isso é importante saber? Porque, versículo 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Se nós não acreditamos em Deus ser isso, nós não podemos confiar nele quando nós precisamos ajuda em nossa vida. Por isso, tira ele da criação, tira ele, faz ele igual o outro Deus que não faz nada na religião, e nós não temos ninguém para confiar nesse mundo. E mais um, Colossenses capítulo 1, no Novo Testamento. Colossenses capítulo 1. Versículos 15 a 17, falando agora de Cristo. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Se acredita um pouquinho em evolução, essa é mentira. Se essa é mentira, outra mentira, não precisa mais a Bíblia porque tudo é mentira. Se nós não acreditamos no que a Bíblia diz sobre a criação, sobre o poder de Deus, nós podemos jogar a nossa fé fora, e sem fé é impossível ser salvo. Tem muito mais versículos, mas por causa do tempo, vamos parar aqui. Mas a Bíblia é simples, que descreve, prova, pelos fatos declarados por Deus, que só Ele que criou. Nunca esquece que o Senhor Jesus Cristo, quem nós recebemos como nosso Salvador, tem poder para nos salvar e nos guardar eternamente, somente porque Ele é o Criador. Se Ele não é o Criador do mundo, Ele não pode ser um Criador de uma nova vida dentro de você. E se nós não temos uma nova vida, nós vamos morrer ainda nos nossos pecados e permanecer na eternidade, no inferno. Isso nos leva à nossa última palavra, a prioridade.
A verdade sobre a criação tem que ser uma prioridade em nossas vidas, em nossa teologia. É a primeira coisa que nós enfrentamos quando abrimos a Bíblia. Nós aprendemos que o único Deus eterno criou de nada tudo que existe. E que Ele completou em 6 dias. E aí Ele descansou. Se nós não cremos no poder do Criador, como podemos crer no poder de um Salvador? 1 Coríntios, procura na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Nós sabemos o que diz, no começo Ele criou, o que foi a primeira coisa que Ele fez. Na escuridão, Ele criou luz. Ele falou, haja luz. E a luz apareceu. Não diz isso? Nós vamos ler daqui a pouco. De nada, de escuridão, Ele cria luz. Ele fez isso no começo da criação desse mundo. Aí, capítulo 4, versículo 6, falando sobre a vida espiritual. Irmãos, apliquei essas coisas a mim, e o Apolo, por amor a vocês, para que aprendem. Não é isso que eu quero. Deixa eu ver 2 Coríntios. Desculpa. Versículo 6. Até nós lemos aqui. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo, o mesmo que falou isso em Gênesis 1. O mesmo, por causa do poder que ele tinha, isso. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se Deus não teve poder das trevas para criar luz, Ele não tem poder para criar luz, para iluminar a sua vida, para entender as coisas de Deus. Se Ele não criou no começo, Ele não tem poder de criar em você. Gênesis 1, 1 a 3 fala que Deus criou a luz nas trevas. A primeira parte, o começo da criação desse mundo. O milagre da criação, pela palavra de Deus, acontece na vida de cada um que crê. 2 Coríntios capítulo 5, podemos ver na mesma página da sua Bíblia, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O Criador que criou o mundo é o mesmo Criador que cria uma nova vida em você. Se Ele não era capaz de fazer o primeiro, Ele não é capaz de fazer o segundo. Se coloca dúvida na cabeça de nossas crianças que Ele criou o mundo, quando você fala que Deus vai criar uma nova vida, vai ter dúvida. Nós temos que combater essa falsidade que está sendo ensinado para o bem da nossa família. O resto da criação, interessante, naqueles dias de criação, descreve como Deus começa e está aperfeiçoando a sua criação até o dia 6 na criação do homem. E depois disso, ele entra no seu descanso. É muito bonito quando nós comparamos isso na nova vida que Ele nos dá. Ele começa com a luz. Estamos nas trevas, perdidos na ignorância, cheio de pecado, destituído da glória de Deus. Mas Ele vai brilhar a sua luz em nós. E começa a ter um entendimento das coisas divinas. E nós começamos a buscar e procurar. E nós começamos a crescer. E essa criação nova que Ele começou em nós, vai indo, vai aperfeiçoando. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6,
aquela obra que Jesus começou em nós, Ele vai aperfeiçoar até o fim. Essa é a criação em nós. E depois de 6 dias, o Deus descansou. Depois de Deus trabalhar em nossas vidas, nossa vida aqui na terra, nossa santificação para nos aperfeiçoar, nós também podemos descansar. Podemos descansar eternamente em Cristo. Mas isso não pode acontecer se nós não cremos no Criador. Em Apocalipse, capítulo 21, estamos terminando. Em Apocalipse, capítulo 21. Estava esperando para eles colocar no telão. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado. Está falando sobre essa criação de Gênesis 1. Já passaram. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Finalmente, um dia, depois das dias da criação em nossas vidas, vamos chegar a esse momento de descanso eternamente. Mas se Deus não criou o primeiro terra, Ele não tem capacidade de criar a segunda. E tudo que nós cremos, tudo que nós queremos ser, é tudo em vão. Se evolução é certo, a Bíblia está errada. Se a Bíblia está errada, nós não temos nada. Nós dedicamos nossa vida para caminhar segundo a Bíblia. Se isso não está certo, nada que a gente faz é certo. Mas graças a Deus, é tudo certo. A pessoa que criou, que inventou a teoria de evolução já morreu. Todos os cientistas que já falaram contra Deus já morreu ou vão morrer. Todo mundo que se coloca ao contrário da palavra de Deus já morreram e vão morrer. A única coisa que vai permanecer para sempre é a palavra de Deus, que nunca morre, nunca muda. Centenas de anos, pessoas provando o errado, nunca provou, vai continuar sendo a verdade. Nós podemos basear a nossa fé nessa palavra, e só nessa palavra, não nas experiências dos outros, não das ideias, até as pessoas mais inteligentes, só na Bíblia. Se você não crê no poder da palavra de Deus, desde o começo, como posso ser? Como posso crer agora? E quem não crê, se acha aqui em Apocalipse 21, versículo 8, diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, olha a lista que joga junto os que não crê, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Isso é a eternidade para aqueles que não crê. Então, a decisão deve ser simples. Mas o inimigo tem colocado tanto dúvida
na cabeça das pessoas que é difícil crer. Por isso, nós temos o poder de Deus, que nos ajuda a permanecer firme e fiel. Evolução é do diabo. Não existe ciência da criação. Mais dois versículos que eu quero ler. 1 Timóteo, interessante, 2.000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava exortando, avisando o jovem Timóteo sobre esses mesmos problemas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas, e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado ciência, conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. Não é uma coisa nova. Por muitos anos, cria um falso ciência para provar que Deus não existe. Tira Deus, Satanás entra e destrói tudo. E enquanto o Tiago e o grupo vai vir para preparar uma música para terminar, gostaria que nós lemos só em João capítulo 3. Um versículo muito conhecido, também muito simples. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem pode fazer uma promessa assim? Jesus falando, crê em mim, e eu posso te perdoar de todos os seus pecados e te dar vida eterna. Quem pode dar? Que loucura! Que pessoa pode dar essa promessa? Só o Criador. Só que se tira ele ser Criador, essa aqui é mentira. Se tira ele ser Criador, se entra, se compara, se você diz que pode ser criação mais evolução, se coloca alguma coisa igual a ele não é o Salvador. Se faz ou do jeito que ele falou que fez, ou é mentira. Nós temos que entender que ele ou é ou não é. E somente o Criador pode fazer essa promessa. Ele simplesmente diz, quem nele, versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já era condenado, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo. Por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Voltando para a nossa primeira palavra, fé. Tudo é uma questão de fé. Crer ou não. A sua decisão hoje não deve ser, mas como eu vou provar que a evolução está errada? Como eu vou provar que foi Deus que criou o ser humano? Como eu posso provar que, segundo a Bíblia, só tem 6.000 anos, quando a ciência fala que tem milhões ou bilhões? Como eu posso provar tudo isso para crer? Esquece tudo isso. Jesus fala, crê em mim. Quer ter vida eterna? Crê em mim. Crê em mim como? Como Criador, como Salvador, como Senhor. Crê em mim. Crê em tudo que eu falo. 100%. Se faça isso, crer e observar, terá vida eterna. Se não, o julgamento é sua, eternamente no fogo. Toma a decisão. Não é difícil. Fé, simplicidade e prioridade. Faça isso com a palavra de Deus hoje, enquanto nós ficamos em pé. Renova a sua crença em Cristo.
Seja preparado para dar resposta para qualquer pessoa que quer saber a fé que você tem. E fala abertamente, sem vergonha, que você crê na Bíblia, crê na criação em 6 dias e crê no Criador como o seu Salvador. Se não já fez isso, temos um altar aberto aqui, em que você pode tomar essa decisão, enquanto nós cantamos.